Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, queridos irmãos, no santo sacerdócio, queridos filhos espirituais, queridos fiéis, hoje, para resumirmos um pouco o que nos diz a leitura de um pequeno trecho do Santo Evangelho, vamos até quase que as duas palavras, as duas frases finais que encontramos. Uma delas é quando o Senhor diz: eles têm Moisés, ou seja, a lei, os mandamentos e os profetas, os ensinamentos de Deus e os clamores de Deus para o seu povo. Que os escutem. E a outra frase é quase igual como essa. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão se um morto ressuscitar. Por que ele estava falando isso? Porque primeiro que nós temos o caminho. Se nos perdemos, é porque queremos. As tentações, padre, o demônio, balela. Quem decide a salvação somos nós. O demônio não decide a nossa salvação. Mentira. Aquele que não quer cumprir os mandamentos dá 1000 desculpas. Inventa 1000 desculpas para não cumprir os mandamentos. E depois acusa terceiros. O demônio, as tentações, as vicissitudes, o estresse. Isso que aqui vemos é um compêndio de salvação, a leitura. E nós, como cristãos, poderemos acrescentar ainda a essa leitura, ou seja, temos Moisés, a lei, os profetas, os ensinamentos, e Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que os escutemos. É só isso. Onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, disseram os seus discípulos. Aqueles que são talvez da minha idade ou mais, se lembrarão de um ditado muito popular, em minha época, pelo menos, dos meus pais e avós, que dizia: não adianta chorar pelo leite derramado. É o que o rico está fazendo agora. Não damos atenção e o leite que estava no fogão ferve, sobe e derrama. Culpa do leite? Culpa do fogão? Culpa do fogo? Culpa nossa. Não demos atenção mínima ao leite, só pusemos ele lá. E assim fazemos muitas vezes com os bens que recebemos da igreja. Simplesmente o colocamos lá e largamos. E depois que o leite derrama, vamos choramingando diante de Deus, como se não fosse nossa culpa. Assim, se não nos precavermos e não nos cuidarmos,
e não estivermos atentos em nossa caminhada para a salvação, seremos como este homem rico. O seu leite derramou. Por quê? Vestindo-se com os melhores linhos, nós também, não fisicamente, mas vestindo-se e revestindo-nos com tudo aquilo que o mundo nos brinda, nos traz, nos dá, nos proporciona, e nos esquecendo, pois nossa vida é uma festa contínua, do leite que está no fogo. E quando ele se derrama, nós nos damos conta de nossa negligência, de quão negligentes fomos e somos com nossa salvação. E eu lhes digo, não há retorno. Entre nós há um grande abismo. Vá lá no Evangelho. Entre nós há um grande abismo. Os que quiserem passar daqui para aí, não podem. Nem tampouco daí para cá. Você teve sua chance. A salvação deve colher-se aqui, nesta vida, neste mundo. Um conhecimento aprofundado dos mandamentos, dos ensinamentos de Cristo Jesus, dos profetas. E tudo isso está às nossas mãos. Ou vocês não sabem aonde se encontram essas coisas que eu estou dizendo? É um belo livro sagrado que contém palavras e caminho de vida eterna. Aquele que comumente chamamos de Sagrada Escritura. Todo cristão tem, mas nem todo cristão lê. E muito menos cristãos aplicam o que nela contém. Quer um pouco mais? Existe uma instituição divino-humana que nos ajuda e nos brinda os meios necessários para alcançarmos a salvação. Sabe como ela se chama? Igreja, a esposa de Cristo. Se deixarem passar o tempo sem cuidado devido, sem prestarem atenção no leite, ele vai cair e não adiantará mais chorarmos pelo leite derramado. Será tarde demais. Querem ser salvos? Querem estar no seio de Abraão? Como Lázaro, em sua vida futura, acudam aos santos ensinamentos, apliquem em suas vidas os mandamentos sagrados de Deus, sejam templos do Espírito Santo, vivam na pureza, abandonem o caminho fácil que leva à perdição. Convertam-se ao Senhor Jesus Cristo, não de boca, mas de coração e atos. Transformem suas vidas, transformem seus caminhos, transformem suas escolhas, fazendo o que é certo, não com seus próprios pensamentos e ideais sectários, mas com os ensinamentos de Deus nosso Senhor.
clamem por perdão sincero, vivam os sacramentos com fervor, como nosso clamor deve ser feito ainda quando podemos. O que disse aqui no trecho: e na morada dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Ele então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Clamem a Deus. E o nosso clamor deve ser feito ainda, como eu falei, quando podemos. Tem piedade de mim, que sou pecador, pois a morte chegará e após ela nada poderá mudar nossa situação. Vivamos os sacramentos com inteiro fervor. No batismo, revestir-se de Cristo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo. No crisma, perceber os dons que vêm do Espírito Santo e permeia a sua vida, como um novo Pentecostes em nossa existência. Na Eucaristia, santificar-se na presença do Senhor em seu interior. Aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A presença desse Senhor em nosso interior. Aceite-o como seu único Salvador e Redentor. Na confissão, sacramento desprezado, sacramento deixado de lado por mentes corruptas e enganadoras, egoístas, que se apresentam diante de Deus como se nada houvesse passado e pecaram. Expresse seu arrependimento verdadeiro, a sua compunção de coração, porque tudo o que lhes afasta de Deus, de sua igreja, de seus irmãos e de sua salvação, está no pecado. Chore amargamente seus pecados diante de Deus e tenha um firme propósito e intenção de nunca mais pecar. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, fará a sua parte, dando-nos alento, força, vontade, caminho para chegarmos à salvação que nos foi alcançada pelo sangue que jorrou na cruz do Filho de Deus, por você, por mim, por todos. Brincam de igreja, brincam de fé. A esperança é inequívoca. Nunca se esqueçam disso, e o leite não se derramará, e o amargor dessa distração não será uma realidade em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.